Vamos entender o seguinte, se você estrutura um script, que eu vou dar um exemplo, você estrutura um script que é um processo de vendas, ele pode ser replicável, certo? E aí, a gente sabe, toda empresa sabe que todo negócio precisa ter gente vendendo, precisa ter pessoas vendendo. E se ele pode ser replicável, você pode ter vendedores, que você replica esse script para esses vendedores passarem a utilizar esse processo. Porque se esse script que você desenvolveu ali entendendo qual é a transformação da sua solução e tudo mais, você vai responder essas perguntas do que você vai trazer de transformação, possíveis quebras de objeções e tudo mais, e você passa para os seus vendedores, eles vão seguir um padrão e não um improviso. O improviso existe dentro do script, porque ele tem que ser dinâmico, mas o improviso ali na conversa, mas não no passo a passo. E você replicando no seu processo de vendas, você consegue escalar. E no improviso você não tem essa escala. Existe uma crença extremamente perigosa dentro das vendas. A ideia de que vender bem é improvisar. Que o bom vendedor simplesmente vai sentindo. E que a conversa flui naturalmente. Que o talento resolve. Isso até pode funcionar em algumas vendas atuais, mas não constrói previsibilidade. Não constrói escala, não constrói performance consistente. Porque improviso depende do humor do dia, o improviso, da energia do dia, da clareza, da confiança que você está naquele dia. E o processo gera repetibilidade. Vamos entender o seguinte, para um músculo ficar bom, para nós desenvolvermos a musculatura do nosso corpo, existe um script que a gente vai ter que fazer, não só nos dias de peito, ombro e pernas, no outro bíceps, costas e por aí vai, mas também nos tipos de repetições que eu tenho que fazer cada dia. Não tem improviso, tem disciplina. E se existe um processo de vendas que possa ter essa disciplina para ter resultados, é o script. Tá? Sem script, isso está dentro da apresentação. Sua apresentação é você, a apresentação do seu negócio, site, folders e propostas comerciais, e o script. E essa é uma das maiores diferenças do vendedor amador para o vendedor profissional. O amador conversa, o profissional conduz a conversa. Percebe a diferença? Conversa é aleatória e a condução ela é estratégica. E muita gente rejeita a palavra script porque associa a palavra script à robotização. E não, script não é falar igual um robô, não é uma coisa, não é algo que você decorou, não é algo decorado, tá? Não é uma estrutura mental, é ter uma ordem lógica, saber o caminho de condução dessa conversa. É como um piloto, ele não improvisa decolar o avião, ele segue um processo para decolar, certo? E venda forte também segue esse processo. Uma estrutura extremamente inteligente pode ser a seguinte. Vamos lá. Anota aí no script esse script. Primeiro, a quebra de gelo. Clássica quebra de gelo. Que é o quê? A conexão humana. Primeiro, cliente compra de gente, não compra de máquina, não é papo artificial. É fazer a pessoa baixar a defesa. Quebrar o gelo é você entrar num assunto aquele assunto inicial que tem a ver com aquela pessoa. Às vezes você está indo visitar alguém no escritório dessa pessoa e vê uma característica que a pessoa tenha no escritório e consiga quebrar esse gelo, você baixa a guarda. Esse é o primeiro ponto do script. Por exemplo, se alguém chegar aqui numa reunião comigo, é que aqui é o estúdio, a mesa de reunião tá para lá, mas sei lá, fala assim, nossa, que legal, aquele ali é o Ayrton Senna, aquele prateado, dá para ver? Dá para ver aí? Dá, né? Dá para ver o Senna ali no ar, ali, ó, aquele prateadinho. É o Ayrton Senna impresso em impressora 3D. Aquele ali é o Ayrton Senna, porque viu o capacete ali, o capacete é Ayrton Senna, comprei compramos aqui no The Square mesmo. E tudo mais, e aquele sininho ali, tem um sininho do lado, dá pra ver? No ar ali, ó, tem um sininho de hotel, né? Aí eu conto a história, esse sininho, quando a nossa empresa, ela era, antes da pandemia, totalmente presencial, o sininho, ele era as vendas. É muito comum a área comercial ter um sino para tocar. E para não fazer muito barulho, a gente não ter aquele sinão, a gente pegou um sininho menor, era toda a venda que acontecia, era um sininho que batia. Hoje, no comercial, quando acontece uma venda, um fechamento de negócio, o sininho é um emojizinho
de sininho no grupo do WhatsApp. Pronto, quebrou a objeção. A pessoa já quebrou a objeção. É a quebra de gelo. Aí o segundo é o diagnóstico. Aqui entra a parte mais negligenciada das vendas. Muita gente quer apresentar antes de entender. É um erro. Primeiro você precisa entender qual o problema, qual o contexto, qual a dor, qual a urgência, qual é o impacto que isso tudo vai causar. Porque vender sem diagnóstico é receitar sem examinar. Um médico não receita um antibiótico antes de fazer um exame. Primeiro, ele pede o exame. Dependendo do resultado do exame, ele vai receitar um antibiótico, vai receitar uma lista de medicamentos. Depois do exame. O vendedor não pode chegar, quebrar uma objeção e começar a falar da solução. Não. Então, senhor Márcio, conta o que você está precisando. Em que momento você está para eu conseguir entender o que a minha solução vai te trazer de benefício. Pronto, aí a pessoa começa a contar a história da vida dela. Aí você começa a, primeiro, deixar ela falar, ser um bom ouvinte, depois entender, tá? Não é só deixar ela falar, prestar atenção na conversa, entender o que ela está falando e já ir conectando na cabeça o que você vai apresentar de solução, em que ponto você vai pegar. O aprofundamento da dor. Aqui mora muito dinheiro, porque o problema superficial raramente gera urgência. Aprofundar a dor gera urgência. Exemplo, você quer melhorar as suas vendas. Isso é superficial. Você quer melhorar suas vendas? É superficial, muito superficial. Agora, quanto você está deixando de faturar por mês por causa disso? Isso mudou, certo? Quando a dor é quantificada, a solução vende mais. Então, todo mundo quer melhorar as vendas, esse exemplo. Mas, e se você perguntar quanto dinheiro está ficando na mesa? Quanto? Você sabe quanto? E se puder fazer o cálculo ali, ó, vamos fazer o cálculo, vamos entender? Porque eu não tenho a sua solução, a solução que você está apresentando, estou deixando de ter essas práticas e isso está me tirando, tá me deixando X centenas de mil reais por ano, ou milhões de reais por ano. E ali já começa a aprofundar a dor para a pessoa ter essa percepção. E aí a consequência, depois do aprofundamento da dor, a consequência. O que acontece se não mudar? E essa pergunta é poderosíssima, porque gera uma reflexão. O cliente muitas vezes convive tanto com o problema que normalizou esse problema. E o vendedor precisa tornar esse problema visível. Então, você aprofundou a dor, sabe? Não é aumentar as vendas, é quanto você está deixando de faturar porque não tem a sua solução. E depois, quando você vai na consequência, quais as consequências de tudo isso se continuar? Vamos